Clara, eu estava revendo uma entrevista do ministro Barroso, né, em que ele fala que a Dilma não conhecia antes de o indicar. Eles tiveram uma conversa só. E ele falou isso em um contexto para poder mostrar a independência do Supremo do governo. E agora surgem muitas especulações sobre quem que vai ser o indicado do presidente Lula para poder anunciar, né? Quem que vai ser esse nome que vai ficar no Barroso? O presidente deve anunciar isso logo ou deve demorar para poder tomar essa decisão? E o que ele está levando em conta para poder escolher esse nome? A gente até preparou uma arte com os cotados, né? Uma apuração, inclusive, da Lara também. Aí a gente tem o Jorge Messias, o Bruno Dantas, o senador Rodrigo Pacheco, Vinícius Carvalho e a Maria Elizabeth Rocha. Lara, desses nomes todos aí que você apurou que estão ali entre os favoritos, quem que deve ser a escolha do presidente Lula e se o presidente Lula vai demorar ou não para tomar essa resposta? Olha, Letícia, o tempo que o presidente vai demorar para se decidir sobre seu indicado ainda é indefinido, ainda é impreciso. Talvez ele tome essa decisão no começo do ano que vem, talvez deixe passar esse fim do ano em que o governo ainda está mergulhado em outras questões, em uma situação um pouco ainda tensa com o Congresso Nacional, então talvez ele adie para o ano que vem. Importante a gente lembrar que a escolha de um ministro não depende só da indicação do presidente da República. Ele efetua essa indicação e encaminha uma mensagem ao Congresso Nacional, mais especificamente ao Senado Federal. A partir desse momento que a mensagem chega ao Senado Federal, os senadores se reúnem e a Comissão de Constituição e Justiça analisa a indicação. É feita uma sabatina com esse indicado pelo presidente da República. É o mesmo processo pelo qual passaram recentemente o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, que tomaram assento no Supremo Tribunal Federal. Depois que essa sabatina acontece, os senadores votam e, se for aprovada, essa indicação segue para votação no plenário. Então, os senadores são necessários pelo menos 41 votos dos 81 senadores para ratificar uma indicação do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, barrar uma indicação é um feito muito raro e não deve acontecer. Mas pois bem, esses nomes, Lara, como você falou, tem uma sabatina no Senado, aí eu quero que, inclusive, você fala cada um desses nomes ali, o que pesa, o que não pesa. O senador Rodrigo Pacheco é muito bem quisto ali, pelo menos entre os nomes do Senado. A gente sabe que ele tem uma relação ali com o Davi Alcolumbre, né, que não se sabe se ele vai fazer uma pressão ali para o presidente Lula em indicar o senador Rodrigo Pacheco. E aí a gente falando em um contexto político, né, porque pensando nesse contexto político, o Senado atualmente é o ponto de equilíbrio ali do governo, é o que tem dado algum refresco, né, porque a Câmara, nada do governo passa na Câmara. Senador Davi Alcolumbre pode fazer alguma pressão para ser o senador Rodrigo Pacheco? E isso aí coloca uma outra questão, né? Como que fica Minas Gerais? O presidente Lula já falou que queria o senador Rodrigo Pacheco para poder disputar o governo de Minas. Se não for o Pacheco disputando o governo de Minas, o PT, pelo menos até agora, não tem nome, né? E uma outra coisa, você falou que deve ficar talvez para o ano que vem, vai ficar muita gente irritada, porque o senador Rodrigo Pacheco está postergando muito para tomar essa decisão. Inclusive tem aliados dele já, inclusive chateados com essa demora em definição dele. Se o presidente Lula demorar mais, acredita-se que o senador pode demorar ainda mais, né? Pois é, vamos lá para os nomes então. Em primeiro lugar, o favoritismo é de fato Jorge Messias, o advogado-geral da União. Isso porque ele tem uma relação muito longa com o presidente Lula e com os governos do PT. Existe uma avaliação interna de que o presidente Lula costuma ter muita gratidão por quem esteve ao lado dele, principalmente nos momentos mais sensíveis do Partido dos Trabalhadores. E nesse ponto, Jorge Messias desponta logo de cara. Além disso, ele goza também da confiança do presidente Lula, e Lula valoriza exatamente esse aspecto da lealdade e da confiança nos nomes que ele indica ao Supremo Tribunal Federal. Então nós tivemos das duas indicações já feitas nesse governo Lula 3, Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente Lula ali nas ações da Operação Lava Jato, e também Flávio Dino, que era ministro da Justiça e um dos braços direitos do presidente Lula durante este início de governo Lula 3. E ele foi alvo ali da sanção americana também, né, o Jorge Messias. Exatamente. Então, o Messias
tem esse prestígio com o presidente Lula, ele já foi cotado em outros momentos, por exemplo, quando Lula esteve ali para decidir a cadeira de Rosa Weber, que foi ocupada depois por Flávio Dino, ele esteve ali entre os cotados. Além dele, surge também o Bruno Dantas. O Bruno Dantas tem também uma relação muito... um detalhe importante sobre o Jorge Messias é que ele é uma das figuras evangélicas no alto escalão do governo Lula, e isso pode sim beneficiá-lo. O governo Lula tem tentado avançar um pouco mais sobre o eleitorado evangélico. Então, essa indicação pode trazer esse ponto favorável para o governo em relação aos evangélicos. Bom, em relação a Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas da União. Bruno Dantas também é bastante prestigiado pelo presidente Lula e ele tem um trânsito muito bom entre os poderes, que é algo que pode beneficiá-lo. Ele tem amizades ali na Suprema Corte, por exemplo, com o ministro Gilmar Mendes, também com o ministro Alexandre de Moraes. E ele tem uma relação muito boa com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. É claramente uma candidatura que seria encampada por Davi Alcolumbre neste momento em que o Senado avalia os nomes. E aí, logo em terceiro lugar, acho que corre por fora dessas duas primeiras possibilidades de indicação, vem o senador mineiro Rodrigo Pacheco, que tem sim o sonho de ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, mas há alguns meses, quando surgiu essa possibilidade de aposentadoria do Luiz Roberto Barroso, eu conversei com algumas fontes ligadas ao Rodrigo Pacheco e perguntei como seria isso. E uma fonte foi bastante clara ao me dizer que o Rodrigo Pacheco não entende que não seria a primeira opção do presidente Lula. E aí vale lembrar que em um caso de eventual reeleição do presidente Lula no ano que vem, ele indica outros 2 ministros nesse seu possível quarto mandato, né? A gente sabe que Lula tem despontado ali nas pesquisas, então se ele se reelege, ele teria mais 2 indicações e poderia vir prestigiar Rodrigo Pacheco mais à frente. E, Além disso... Só um parêntese nisso aqui, claro, porque eu já escutei, inclusive, de algumas pessoas sobre essas outras vagas que o presidente Lula deve indicar. Teria ali, algumas pessoas especulam que teria um combinado que se o senador Rodrigo Pacheco disputasse o governo de Minas e viesse a perder, teria até um combinado ali com o presidente Lula de indicar o senador para alguma das outras vagas, né? Por ele ter feito, vamos dizer, esse favor ao presidente Lula de disputar o governo de Minas. Exatamente, Letícia, entra nessa cota da gratidão do presidente Lula e ele de fato é muito grato aos aliados, ele atende aos desejos de seus aliados quando também essa relação é recíproca. E aí a gente tem alguns outros nomes que acabam correndo por fora. Você citou, por exemplo, da ministra Elizabeth, tem também o da ministra Maria Tereza do Superior Tribunal de Justiça que tem sido falado nas últimas horas. Essa inclusive foi uma apuração que foi trazida pelo Gerson Camarote no blog do G1 e esses 2 nomes entram ali naquela cobrança que tem sobre o presidente Lula de indicar mais uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, já que hoje apenas a ministra Carmen Lúcia ocupa uma cadeira entre os 11 ministros do plenário do STF. Mas isso não deve acontecer por agora. Lula deve prestigiar de fato esses primeiros nomes que aparecem na lista. Tem ainda o Vinícius Carvalho, da CGU, mas o Vinícius recentemente teve um contratempo com o Senado Federal que talvez não fosse beneficiá-lo. Vocês vão se lembrar, ele foi ouvido na CPI do INSS, já que a Controladoria Geral da União é um desses órgãos que comandam as operações junto com a Polícia Federal para pôr fim às fraudes no INSS e identificar os culpados pelos descontos indevidos nas aposentadorias e pensões, e ele teve ali um mal-estar com alguns parlamentares durante o momento em que ele foi ouvido pela CPI do INSS. Então a gente tem esse pacotão de nomes, de opções colocadas sobre a mesa do presidente Lula, mas eu diria que em primeiro e segundo lugar nós temos primeiro Jorge Messias, em seguida Bruno Dantas e correndo ali por fora o senador Rodrigo Pacheco. Letícia. Lara, só pra gente fechar rápido, né, esse tema, né, queria te perguntar como que essas mudanças no STF, elas podem influenciar o Supremo Tribunal Eleitoral e acabar ali frustrando também planos da direita e uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de tentar concorrer às eleições do ano que vem. Como que tudo isso tá tudo a mesma coisa também? Exatamente, tudo está interligado. Uma decisão aqui reverbera logo ali na frente e existe sim uma relação muito próxima do Supremo Tribunal Federal
com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, porque 3 ministros do STF ocupam obrigatoriamente 3 vagas de ministro titular no TSE e ainda 3 outras vagas de ministros substitutos que ficam ali no momento em que eles podem ser acionados. Então, nesse contexto, a gente tem uma expectativa muito grande da direita no momento em que Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, assumir a presidência do tribunal, tendo como seu vice-presidente André Mendonça, também indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição aposta diretamente nesses 2 nomes para garantir uma reversão na situação de inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro e talvez conseguir com que ele participe das eleições no ano que vem, isso também já contando que uma anistia seja aprovada pelo Congresso Nacional. Então, nesse tabuleiro, a gente tem em breve a saída da ministra Carmen Lúcia da presidência, essa realocação nos cargos de presidente e vice-presidente, e aí possivelmente a entrada do ministro Cristiano Zanin entre os ministros titulares. Então, você já tem ali um voto que é mais alinhado ao governo. Além do voto de Cristiano Zanin, tem ainda um voto que é de Estela Aranha. A Estela Aranha foi uma secretária que foi designada para o Ministério da Justiça de Flávio Dino, quando ele ainda era ministro, e ela tem, assim, uma posição um pouco mais alinhada também ao governo. Além disso, tem na lista de ministros substitutos a saída de Dias Toffoli e a possível entrada de um novo ministro nessa lista de ministros substitutos. Então, essa mudança na composição do Supremo Tribunal Federal também provoca ali uma dança das cadeiras do TSE, e isso pode sim impactar numa futura decisão sobre a situação da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro.